Olá, meu nome é Carla Chastine. Eu sou de Salvador, da Bahia. E eu vim aqui hoje contar uma história para vocês. Era uma vez um rio que sonhava ser oceano. Ele ouviu dizer que o oceano era um imenso azul de diversos tons. E ele era apenas água transparente. Sabe onde ele nascia? A nascente, onde jorrava sua água. Tudo em volta era verdinho e cheiroso. Por quê? Por que o rio se perguntava? Por que ele não podia ter uma cor? Por que ele não podia ter um aroma, um cheiro gostoso? E assim o rio ficava. Um peixinho que morava em suas águas transparentes, limpinhas e cristalinas, não gostava de ver o rio assim tão triste. Sabe o que ele fazia? Ele vinha lá no fundo do rio e saltava, 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 saltava. E o rio só falava assim: para! Tá me fazendo cócegas. E o peixinho parava? Não, continuava, e o rio ia rindo, rindo e feliz com o peixinho, e ia fazendo curva e fazendo S's de felicidade por onde passava. E assim eles iam vivendo a sua vida. Acontece que um dia chegaram umas pessoas e, apaixonadas pelaquela água do rio, começaram a pensar se não podiam construir suas casas por ali. E foram construir suas casas, assim eles fizeram. Foram derrubando uma árvore aqui, uma árvore ali, e o rio não conhecia essas pessoas tão diferentes da sua fauna, que ele tanto conhecia os bichos que moravam na sua água do rio. E ficava ali pensando que isso não estava muito certo não, porque no período de enchente, quando vem aquela chuva, que a água do rio assim, ó, invade tudo, acontece o concurso das árvores amigas do rio, que começam a beber a água e elas disputam qual é a árvore que consegue mais puxar água pela sua raiz. O rio adora esse concurso. Mas, arrancando as árvores, como é que esse concurso ia ficar? Tinha alguma coisa errada. Mas sabe, tinha uma coisa muito legal. Uma menina que era muito especial. Ela adorava tomar banho na água do rio. Ela subia numa árvore lá em cima, que chupava a fruta mais gostosa, que ela achava mais gostosa, e pulava lá de cima, porque sabia que ali era um ponto onde o rio era profundo e não tinha pedras. E quando ela saía nadando, gente, né, que ela também fazia cócegas no rio e deixava o peixinho morrendo de inveja. Mas ele sabia que só ele mesmo que fazia as cócegas mais gostosas. Bom, e assim foi. As pessoas começaram mesmo, foi a destruir cada vez mais árvores. Tá vendo? Ó? Serra, serra, serrador, sai serrando a sua árvore, serra, serra, serrador, vai serrando a sua árvore, serra, serra, serrador. Era uma dor para o rio, realmente, ver a sua margem totalmente sem árvores. E assim, quando aconteceu a primeira chuva, a primeira trovoada, gente, era aquela muita chuva, e a água do rio inundando tudo, nada parava mais aquela água, e o rio nem reconhecia aquela força tão violenta. Ele não queria, mas ele ia inundando, e inundava aquelas casas todas, e levava pessoas, e levava móveis, até o gado, gente, que as pessoas começavam a cultivar na margem do rio. O rio levava com a sua força. E quando ele viu a casa da menina, ele fez: não, eu não posso machucar a menina. Mas a menina foi muito esperta. Ela subiu no telhado da sua casa e, agarrada a seu cachorrinho, ficou ali, aguardando a enchente passar. Quando as águas do rio baixaram, as pessoas ficaram com muita raiva do rio e, como se ele fosse um animal selvagem, o prenderam numa barragem. O rio, agora, ele já não corria mais feliz em S. Ele era apenas um ó fechado, profundo e preso, e muito triste. O peixinho estava lá, pulava,
Mas o rio estava muito triste, já nem sentia cócegas. Assim, as pessoas acharam que o rio já não servia para nada. E com o tempo foram jogando esgoto e jogando lixo. E o rio foi ganhando uma cor e foi ganhando um cheiro. E vocês lembram que o rio queria isso? Queria ter um cheiro e queria ter uma cor? Mas será que seria essa cor que o rio queria ter? Ah, eu acho que o rio podia querer ter uma cor assim, rosa. Ou quem sabe uma cor verde. Ou quem sabe assim, um amarelo. Um lilás, um roxo. Ou quem sabe o rio podia ser de muitas cores. Ah, gente, mas não. Tudo que ele conseguiu foi uma cor assim, sem graça e um cheiro horrível. O rio estava muito, muito triste e que já quase nem tinha água. Era assim, bem pouquinha água. Mas foi nesse período, gente, que chegou uma moça que foi muito bem recebida na cidade. Sim, ela tinha voltado com um diploma de bióloga. Exatamente. E mais ainda, ela também voltou com a especialidade em limnologia. Essa é uma palavra difícil, vou ter que explicar. São aquelas pessoas que estudam sobre a água do rio. E ela gostava tanto, tanto, amava tanto o rio da sua infância, que foi por ele que ela resolveu ser uma liminóloga. E quando chegou na nossa cidade, que foi correndo ver o rio, quando ela viu aquilo ali. Um pouquinho de água suja, horrível. A menina ficou muito triste, se sentou à margem do rio e chorou. Quando as suas lágrimas caíram na água do rio, fez ele lembrar o seu sonho de querer ser oceano. E ele até olhou para aquela menina e sorriu. Nem sabia por que ele tinha sorrido. Mas olhando bem, ele reconheceu. Essa moça, na verdade, era aquela menina que nadava nas suas águas e fazia cócegas nele. E ela ainda o via como um rio de águas cristalinas. A menina se levantou e chamou todos da cidade. Começou a contar a história do rio, por que o rio serve, qual a importância do rio para a natureza, com as árvores à sua volta, tudo se encaixando e trazendo coisas muito boas para os seres humanos. Os rios trazem água, ajudam nas plantações e tanta coisa boa que o rio traz. E a menina foi falando e foi explicando e as pessoas foram começando a entender o que precisavam fazer. A primeira coisa que fizeram, derrubaram a barragem e logo depois retiraram todas as casas da margem do rio. Sim, e aí foram plantando árvores. E as árvores foram crescendo e a água do rio aos poucos foi se renovando, foi se recuperando e o rio voltou até aquela água transparente, tão gostosa. E assim, gente, ele pôde seguir o seu rumo para conhecer o mar e virar o oceano. O peixinho? Ah, gente, o peixinho morreu, ele não aguentou tanta poluição. Mas o rio lembrava sempre dele, e vocês vão ajudar, porque ele cantava uma música assim: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua companhia. E o rio ia chegando, ia chegando próximo ao mar, chegou no mar. E quando chegou no mar, ele encontrou um outro peixinho. Ah, não, esse peixinho ele não sabia fazer cócegas. Mas ele sabia fazer uma coisa muito bacana, gente. Sabe o que ele sabia fazer? Ele sabia contar histórias. Como eu sei? Porque foi ele, gente, que me contou essa história. O rio que sentia cócegas. E sabe como é o nome desse peixe? Eu tenho que falar. Abudef-duf saxatilis. Fácil, né? Abudef-duf saxatilis.
Ah, mas ele disse que pode chamar ele de Sargentinho. E assim, gente, essa história chegou ao fim. E quem gostou, faz um legal assim. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar, quem me ensinou a nadar, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar.